Abra Efésios capítulo 6, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Você já teve um dia mau? Você já teve um dia que você não fez nada, mas o problema te encontrou? Já teve um dia em que as coisas não estavam a ir como planejado? Já teve um dia em que as coisas foram para mal? Vou te contar um segredo: você não é o único. Deus quer o nosso melhor, Deus quer o nosso bem. Deus quer que os seus filhos tenham o melhor. Não apenas o que é bom, mas o melhor. Mas existe um momento em que Deus vai nos permitir passar pelo dia mau. E quando nós falamos de dia, nós não estamos a falar simplesmente de 24 horas. Pode significar um período de tempo em que você passa por dificuldades na sua vida. O dia mau é o dia do vale. E a Bíblia, em muitas partes, ela vai falar de dia mau. Momentos de angústia, momentos de dor, momentos de problema, momentos de aflição. Se você pensar que todo mundo que passa por um problema é porque está em pecado, é porque você não entendeu a revelação do porquê nós sofremos. O sofrimento é uma escola de Deus para nos levar ao amadurecimento. Pessoas que não têm histórias de sofrimento para contar, pessoas que nunca passaram por problemas, pessoas que nunca passaram por dificuldades, nunca vão entender a dor do outro. Porque para eu entender o que o outro passa, eu tenho que experimentar o que outra pessoa também passou. Por isso que a Bíblia fala: Deus, o Pai de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós possamos consolar quem tiver a passar por alguma tribulação, com a consolação de que nós mesmos somos consolados. Parafraseando, isso simplesmente quer dizer que Deus te permite passar por tribulação para você receber a consolação. E quando você recebe a consolação, você está preparado para consolar quem passou pela mesma tribulação. O sofrimento, a aflição, a tribulação, ela existe por um motivo. E no livro de Salmos, nós vamos ler que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas chega uma parte que ele diz assim: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Quer dizer que você pode passar pelo vale da sombra da morte. Mas ele não diz que você vai morar lá. Não diz que você vai construir casa lá. Diz que você vai passar pelo vale da sombra da morte. E nós lemos uma passagem aqui que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir aonde? No dia mau. O dia mau vai chegar. Você vai dizer: mas pastor, eu estou em Cristo Jesus, eu não tenho que passar por dia mau. Mas você vai ler a Bíblia, você vai entender que até Jesus passou pelo dia mau. Que até Jesus teve um momento de aflição. Teve um momento que Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jó passou pelo dia mau. Nós lemos a história de Jó. É uma história linda, uma história de muito sofrimento, mas é uma história de perseverança, uma história de confiança. É uma história de alguém que tinha tudo para desistir, mas decidiu continuar. É a história de alguém que tinha tudo para amaldiçoar Deus, mas decidiu abençoar. É a história de alguém que tinha tudo para tirar sua própria vida, mas decidiu continuar a viver. Jó nos ensina que o sofrimento, quando vem e te encontra no centro da vontade de Deus, é porque chegou o momento para Deus te levar para uma outra fase. É um aviso de Deus para você, para dizer que, filho, depois disso vem algo melhor. Os problemas, quando nós temos sabedoria divina, nós tiramos lições preciosas. Por isso é que pessoas que nunca viveram guerra, eles não valorizam a paz. Pessoas que nunca tiveram família, elas não valorizam a família como aquele que já teve o privilégio de ter. As bênçãos que Deus nos dá, elas são resultado de alguma coisa que Deus viu em nós. Ele nos dá aquilo não para nos desviar do seu propósito, mas para nos colocar dentro no seu propósito. O dia mau vai chegar para todo mundo. A Bíblia diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia. Há pessoas que o dia mau chega e eles encontram sem armadura. O dia mau chega e eles encontram off guard, assim, despreparado. O dia mau chega e eles encontram fora da presença de Deus. O dia mau chega e eles encontram desviados. Em vez de correrem para Deus, elas correm de Deus. Você já passou alguns e aqueles problemas que você teve te trouxeram até onde você está. Depois de você vencer, você olha para trás e você diz: olha, até que foi bom eu passar por aquele problema, porque me ajudou a amadurecer. Porque quem não tem história de guerra para contar não pode treinar nenhum soldado. Eu tenho que ter história de guerra para contar. Dizer que eu também já batalhei, que eu também já fui rejeitado, que eu também já fui atacado, que eu também já passei por esse problema. E hoje eu te falo, não por emoção, simplesmente para dar uma pregação ou um ensino motivacional, mas porque eu senti na pele o que é ser rejeitado. Eu senti na pele o que é ser abandonado. Eu senti na pele o que é ser traído. O dia mau vem em várias áreas das nossas vidas. Já pessoas que o dia mau chega no casamento, de repente o parceiro mudou de comportamento, de repente o parceiro mudou, a cabeça virou. O dia mau chegou. De repente um filho que se inclinou para os vícios, se inclinou para as drogas. Uma filha que estava a crescer bem, reta, educada, agora ficou grávida. Gravidez precoce. O dia mau pode vir quando você chega no trabalho disposto a trabalhar, o teu chefe te diz: olha, hoje é o teu último dia. O dia mau pode ser quando você entrega um projeto, eles dizem: olha, vamos dar uma olhada no projeto. Eles chamam-te e dizem: infelizmente teu projeto foi reprovado. Mas o dia mau tem quem te encontrar no centro da vontade de Deus. Todo
Todos os homens da Bíblia passaram pelo dia mau. Vou te dizer, o dia mau chegou para Pedro quando ele foi levado para a prisão. Ele foi tirado da prisão e foi chicoteado. O dia mau chegou para Paulo quando ele foi jogado, apedrejaram ele, pensaram que ele tivesse sido morto. Dia mau vai chegar para todo mundo. Mas quando o dia mau chegar, ele tem que te encontrar firme, tem que te encontrar forte, ele tem que te encontrar inabalável. Dizer, eu sabia que você viria, não sabia quando, mas eu sabia que você viria, eu estou preparado para ti. Quando Jó começou a passar por todos aqueles problemas, os amigos chegaram para Jó, disseram, você deve ter pecados. E eles começaram a atacar Jó de todas as maneiras possíveis. Mas Jó sabia, eu não pequei, eu estou bem. Irmão, você pode sofrer tanto bem, mas quando o sofrimento chegar na tua vida, Deus está comunicando para você que algo melhor está por vir. Você não precisa saber o que está por vir, mas você sabe que está por vir porque Deus é fiel. Você não precisa saber quando é que virá, mas você sabe que virá porque Deus é fiel. E muitas vezes, quando a pessoa não está sendo da vontade de Deus, ou uma pessoa está fraca, ela é encontrada fraca, começa a duvidar da bondade de Deus. Diz, será que Deus me ouve? Mas eu oro, eu peço, eu jejuo. Irmão, Deus está mais interessado em te ouvir do que você em orar. Deus está mais interessado em você do que você nele. Algumas verdades nós não podemos duvidar, jamais. Quer Satanás coloque nos nossos corações, nunca devemos duvidar. Número 1, que Deus é amor. Deus não apenas te ama, Ele é amor, faz parte da sua natureza. Se Deus transpirasse, o suor de Deus seria amor. Se eu sei que Deus é amor, eu sei que Ele está interessado em meu bem. Nem sempre eu preciso entender tudo o que Deus está fazendo, mas eu sei que Ele quer o meu bem. Eu posso não entender em que fase eu estou da minha vida, mas eu sei que Ele quer o meu bem. Deus muitas vezes Ele não vai te mostrar a planta toda. Ele pode te mostrar só um compartimento. E Ele vai te mostrando aos poucos o que Ele está construindo na tua vida. E depois de algum tempo você começa a perceber que Deus estava a construir algo maravilhoso na tua vida. Deus estava a te preparar. Quando nós temos a armadura de Deus em nós, nós somos firmes em Deus. E o que acontece? Os dardos inflamados do diabo não fazem efeito. Tem coisas que Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó, mas tem coisa que Deus não permitiu Satanás tocar. Preciso entender que não tenho que me afastar de Deus quando as coisas parecem estar a dar errado. Alguns passam pelo dia mal porque se comportaram mal. Faça uma análise, faça um estudo. Estude-se. Por isso a Bíblia diz, se julgarmos a nós mesmos, já não seremos julgados. Algumas pessoas saem da igreja porque oraram, Deus não deu. Às vezes faltava pouco para acontecer. Você saiu, desistiu. Toma o capacete da salvação. Toma a couraça da justiça. Toma o escudo da fé. Toma o cinturão da verdade. Toma o calçado do evangelho. Toma a espada do Espírito. E depois fique firme quando o dia mau chegar.